É mais fácil reclamar que o concorrente tá vendendo mais barato. É mais fácil reclamar da internet que tá vendendo, né? Online e o cara não tá vendendo. O cliente tá chegando dentro da loja e comprando online. É mais fácil reclamar das pessoas, que tá difícil. Só que olhar pra si, que líder que eu posso ser melhor? Pô, eu sou dono de materiais de construção há 20 anos. Faz uma autoanálise. Como é que tá a minha nota de liderança? Essa questão tá muito ligada nos atributos líder nível 5, que é justamente a humildade, né? Porque o cara, muitas vezes, ele não consegue ter essa posição de se colocar no lugar do colaborador ou de se colocar no mesmo nível pra ter essa conversa, pra entender, às vezes, o cara tá se passando. Se você não dedica tempo pro teu time não tá dedicando o esforço dele pra você. Você passa pouco tempo é gestão. Você passa muito tempo, você tá liderando, você tá conduzindo as pessoas. É isso aí, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste que é um podcast feito pra você, o Matcast. Você que é dono de uma loja de materiais de construção, tem uma loja de tintas, uma loja de ferragens ou qualquer outro tipo de segmento que seja aí do varejo de materiais de construção, seja muito bem-vindo. Esse é seu espaço. Thiago, mas eu sou um empresário do varejo, eu quero melhorar, aprimorar minha gestão. Seja muito bem-vindo também, porque esse espaço também é seu. Então, nós temos aqui 2 acordos muito importantes aqui no Matcast. O primeiro dele é nós termos sempre um assunto que seja pertinente aí para o seu dia a dia, algo que vai ajudar você na gestão da sua loja. E hoje nós vamos falar, e o tema é basicamente uma pergunta. Você é o chefe na sua loja, é o dono da loja de materiais de construção ou é um líder dentro da sua loja de materiais de construção? Nós tiramos esse assunto do livro do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Então vamos falar hoje sobre liderança e está sempre ao meu lado aqui ele, né? Elianai Rabelo, ele que é criador do método Meu Canhão de Vendas, tem ajudado diversos donos de materiais de construção a vender pelo Mercado Livre. Ele que é um dos fundadores da Rabelo Home Shop, um e-commerce que vende aí seus milhões aí dentro do Mercado Livre. Então seja muito bem-vindo mais uma vez aí, Elianai. Fala, irmão. Eu tô muito feliz porque a tua oratória tá cada dia melhor. Olha, cara, eu achei ainda que eu fiquei... Parece locutor de rádio. Que isso, irmão? Ficou muito boa essa apresentação. Bem, amigos do Matcast. Tô muito feliz porque esse assunto vai agregar muito valor, ainda mais com convidado, né, especial e também plateia nós temos hoje. Então eu tô muito feliz por isso. Muito feliz. Que é isso? Daqui a pouco tem que fazer o nosso podcast em auditório. Exatamente. Muito bom, muito bom. Show de bola. E hoje nós temos também um convidado que ele é reincidente, né? Já é a segunda vez dele aqui já no Matcast. O primeiro a gente riu muito. Riu bastante. Riu muito. Falou sobre análise de perfil comportamental DISC. E hoje nós trouxemos ele de novo para falar sobre esse assunto de liderança. Vamos rir bastante também? Vamos rir bastante também, tenho certeza. Mas ele é um cara extremamente sério. Faz um trabalho excelente aí, juntamente da Febracis Floripa, né? Então eu tô falando dele, Ronaldo Mendes. Tudo bem com você, Ronaldo? Tudo bem, tudo bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Extremamente sério, eu acho que é um pouquinho de exagero. É um pouquinho, né? Mas a gente tenta, se esforça, se dedica a ser cada vez mais sério. Mas vamos falar de um assunto bem importante, bem interessante, que eu acho que vai agregar na vida de todos, tanto nós aqui quanto as pessoas que estiverem assistindo, porque definitivamente a gente, como empresário, como profissional, a gente não aprende a liderar. A gente aprende a tomar boas decisões e mandar as pessoas fazerem isso. Mas liderar efetivamente não. Existe uma estratégia, existe um como, existe aprendizado, existe desenvolvimento para se tornar um bom líder. E existem alguns níveis, a gente vai falar de alguns deles, né? Show. E assim, o Ronaldo hoje faz parte aí da Febracis, né? Se quiser se apresentar, falar um pouco aí do que você faz dentro da Febracis e pessoal. Então, gente, me apresentei da outra vez, aí eu já tô em casa, né? Claro. Sou Ronaldo Mendes, estou como treinador da Febracis aqui, mais especificamente em Florianópolis, Balneário Camboriú. Mas eu sou de verdade. Filho amado de Deus, esposo da Bruna e pai da Martina, é isso que eu sou. Agora, da outra vez, acho que eu não era pai ainda, né? Não, tava se preparando. Da outra vez eu tava em projeto, né? Era um protótipo, tava saindo, e agora a obra foi concluída. Claro, engenheiro, né? A obra foi concluída, e então minha filha tá com 10 meses, vai fazer 10 meses dia 18 agora. Que legal, cara. E aí é uma nova fase, né? Mas tá sendo extraordinário. E agora botar em prática aprendizados de liderança, né? Porque tem um serzinho aí que tá sendo conduzido. Que vai precisar. Vai precisar. E quando estiver na frente do desafio, paternidade, olha, só quem vive vai entender. É verdade. Inclusive, tem muitos paralelos que a gente pode fazer de liderança com a vida
paterna ou materna, tanto faz. Olha. Porque um dos primeiros pontos é que o que você faz não é o que você fala que o seu filho vai fazer. É o que você faz. Ele vai repetir isso. E na empresa é a mesma coisa. A empresa, ela é construída pela cultura. Tem uma grande frase do Peter Drucker que diz que a cultura come o planejamento no café da manhã. E a cultura, ela não é feita pelas regras que são escritas dentro da empresa, mas muito pelo exemplo que o dono dá. Muito pelo exemplo que o líder dá dentro da empresa. Porque se o líder efetivamente não faz o que está na regra, ele dá um bom motivo para as pessoas não seguirem também. Talvez elas sigam quando ele está lá. Mas a cultura é o que as pessoas fazem, as regras que elas seguem, quando o líder, quando o chefe, quando o superior não está ali dentro. E aí é o exemplo que arrasta. Olha só. Só para complementar essa questão do exemplo, a gente já vai entrar efetivamente no assunto, a gente está só introduzindo, mas você falou uma coisa interessante que eu lembrei agora do lema dos puritanos, né? Os puritanos, eles falavam muito, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Oh. Então, querendo ou não, essa questão do exemplo aí, não adianta, o exemplo ele arrasta, né? Então, mas ainda sobre esse assunto, e ainda sobre a introdução, Helenay, por que esse assunto nesse momento e por que o Ronaldo? Vamos lá. Vocês já deram uma ótima introdução, né? Obrigado. Então, mas o que acontece, cara? Eu digo por mim, é um assunto que eu preciso melhorar como líder, como empresário, né? Como filho de um dono de materiais de construção, né? Uma loja que está há 20 anos. Então, eu vejo isso um pouco do meu pai, coisas que ele fez de bom na questão de liderança, de exemplo, né? Mas coisa que talvez se ele tivesse um pouquinho mais de instrução, ele faria ainda melhor. Né? Então, a gente vê o que eu e meus irmãos também está precisando melhorar. E uma coisa que a gente atende, dono de materiais de construção no Brasil inteiro, não adianta tu querer mudar o comercial, não adianta tu querer mudar o marketing, não adianta tu querer mudar o estoque, não adianta querer mudar o financeiro, sendo que o primeiro desafio, o primeiro problema a ser resolvido é o dono. É a cabeça do dono, é a mentalidade do dono. Então, e eu observo quando a gente faz a mentoria que a mentalidade ela está totalmente atrelada aos resultados, né? E tu saber liderar, tu saber trabalhar com gente, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, é um assunto pertinente, é um assunto que a gente precisa estudar e colocar em prática cada vez mais, né? E por que o Ronaldo? Vamos lá, né? O Ronaldo, ele veio aqui, a gente gravou um podcast muito divertido sobre perfil comportamental, então o Ronaldo já fiz alguns cursos com ele, né? Onde ele foi o ministrante, então dá para ver que a forma dele conversar é uma forma que a gente entende, é uma forma divertida, mas com muito conteúdo, né? E agora, como ele tá cuidando dessa parte lá, o ML5 e tudo mais, e dentro do curso da FEBRACIS do ML5 tem essa parte de liderança nível 5, e eu tava pegando a minha apostila, né? Folhando minha apostila, cara, que assunto que pode ser relevante na vida do dono de materiais de construção. Eu lembrei da liderança nível 5, falei com ele, então eu acho que vai unir o útil ao agradável aqui. Muito bom. Beleza? Muito bom. E já pra gente começar a conversa, o que é um líder nível 5? Segundo o Jim Collins ou segundo o Ronaldo Mendes? Não, segundo o Jim Collins, né? Vou ficar com Essa honra não é minha. Eu, né? Essa honra não é minha. Não é minha, não. Mas vamos lá. O Jim Collins, ele separa, assim, os níveis de liderança. O primeiro nível é aquela pessoa que ela é boa no que faz. Ela é um comercial, como você falou, alguém da produção, alguém da contabilidade, mas essa pessoa é muito boa no que ela faz e, de alguma maneira, ela serve de exemplo e de direcionamento para outras pessoas. Esse é o nível 1 de liderança. Não existe uma ação dessa pessoa para melhorar os outros. Mas ela, por si só, já eleva a régua um pouco, já bota o sarrafo um pouco mais para cima e as pessoas começam a se espelhar e falam assim, opa, dá para ser um pouquinho diferente e tal. O nível 2 é alguém que já começa a colaborar com o time de maneira ativa e intencional. Então, dá feedback, eu sempre gosto de dizer que liderança não é cargo. Boa. Você pode ter um cargo de liderança, mas não liderar. E você pode ter um cargo igual das outras pessoas, mas liderar. Porque liderança é algo que você conquista. As pessoas vão atrás de um líder.
Elas não vão simplesmente... Não é simplesmente, eu estou nesse cargo e eu mando e você me segue. Não, eu posso fazer o que você mandou, mas eu não vou te seguir. Um líder, ele é seguido. E aí o nível 2 é de alguém que já é muito bom no que ele faz. A gente tem que entender que o nível 5, ele tem todos os outros abaixo. O nível 2, ele já começa a agir intencionalmente, extrair o melhor do outro, impulsionar, mas fazendo coisas para ser um líder melhor, para conduzir as pessoas para serem melhores. O nível 3 é aquele que estabelece meta, objetivo e direciona as pessoas. Não simplesmente melhora elas, mas direciona elas para algum lugar também. Então, define para onde todos vão, melhora o resultado de todos, aumenta os esforços, aumenta a contribuição e faz as pessoas seguirem para o mesmo lugar. O nível 4 já é um líder extraordinário. Já é um acima líder da média. Muito acima da média. Não simplesmente acima, mas muito acima da média. E ele leva a empresa para patamares inimaginados, assim. Duplica, triplica, quadriplica. E a empresa dele, efetivamente, é uma das melhores. Seja dentro da cidade, seja dentro do bairro, do estado, do país, do mundo. Só que se ele consegue ser um dos melhores do mundo, qual é a diferença dele pro quinto? Pô, se o cara tem um líder nível 4, que ele é muito conhecido, que é o Iacocca, da Chrysler, que foi um líder considerado líder nível 4. A Chrysler saiu dele da maior crise que ela já teve na história. Quem tirou ela dessa crise foi o Iacocca. Mas ele não é um líder nível 5. Por quê? Porque quando ele saiu da empresa, a empresa ruiu. O líder nível 5, ele constrói sucessores que depois dele fazem a empresa continuar crescendo. A grande virtude de um líder nível 5 é a ambição e a humildade. Eles são extremamente ambiciosos, mas eles são capazes de colocar a ambição deles em segundo plano, e o primeiro plano é a ambição da empresa. E eles são extremamente humildes para construir sucessores melhores do que ele. Um grande exemplo é o Jack Welch, tem até um livro muito bom, Paixão por Vencer, que ele é considerado o CEO do século. E ele foi CEO da General Electric, fez mudanças extraordinárias, a empresa cresceu, evoluiu, mudou todo o ambiente da empresa. E quando ele foi sair, tinha 3 pessoas para assumirem o lugar dele. Cara, isso é muito fora da curva. Imagina, uma empresa mundial, global, a melhor do segmento, e o cara conseguiu desenvolver 3 pessoas para substituírem ele. No momento que o orgulho tá lá em cima, que o ego tá inflado. Eu sou o melhor. Eu tô aqui tendo resultado. O cara pode falar, né? Cara, né? Pode falar, porque tem aquela contra fatos, não há argumentos. E tem um caso bem interessante, porque isso é uma coisa que vale muito a pena você, dono de negócio, material de construção, seja lá o que for. O que você fez até aqui trouxe a tua empresa até aqui. Talvez não continue fazendo a tua empresa crescer. E o Jack Welch, quando ele olhou para quem seria o sucessor dele, falou assim: a empresa precisa de alguém diferente de mim. Porque do meu jeito a empresa veio até aqui. Nossa, mas mano, de outro jeito isso que é a uma empresa vai continuar habilidade crescendo. que, cara, é um nível assim absurdo. Ele era um cara mais pragmático, mais estratégico, mais, vamos dizer assim, dominante. E ele trouxe um cara mais irreverente, mais voltado para pessoas, mais leve. Porque ele falou assim: a empresa precisa de alguém diferente. Já deixa a dica do livro, então, né? Paixão por Paixão Vencer. Já por vou Vencer. até comprar e essa semana já vou até que ler esse livro aí, mano. E aí, olha só que interessante. Lógico, quando você constrói pessoas para assumirem a tua posição, se elas não assumirem, elas vão ter um certo nível de frustração. Certo. Só que ele foi tão bom na capacitação dessas pessoas que quando esses outros 2 saíram, eles se tornaram CEOs globais de outras empresas. Caramba. Eu tô cheio de perguntas pra fazer aqui, mas não vou atrapalhar Vai o lá, Thiago. cara. Não, porque assim, ó, a gente traz muito convidado que tem, é um combinado que a gente tem aqui. A gente traz convidado que tem bagagem, que sabe do que tá falando, né? Que tem muito conteúdo e tudo mais. Só que às vezes, né, existe, e eu já fui assim,
o cara vê um podcast, o cara ouve um podcast, mas ele tá falando de CEO. Ele tá falando de um cara que grandes empresas e tudo mais, empresas milionárias. Eu só tenho uma loja de materiais de construção de bairro. Eu não sei nem se CEO entra na loja de materiais de construção, entendeu? Então vamos lá. Vamos pegar toda essa primeira conversa e vamos tentar botar no pacote do dia a dia do cara que é um cara que às vezes tem pouco funcionário. É o cara que às vezes tá lá matando, ralando, né? E eu já fui assim. E a gente tá indo pra gente conseguir melhorar cada vez mais sobre isso. Mas como é que a gente consegue sair de uma liderança, né, de nível 1 para o nível 5? Porque, pô, imagina, o cara dono de materiais de construção tá cheio de problema para resolver, ele vai pensar quem vai ficar no lugar dele? Entendeu? E aí? Como é que faz? Com certeza tem esse ponto de interrogação aqui, tá ouvindo a gente agora. Talvez ele não tenha que pensar quem vai ficar no lugar dele como dono da empresa. Talvez ele nem tenha filho ainda, ou ela não tenha filho. Pô, minha empresa tem 1 ano, 2 anos. Como é que eu vou pensar daqui 30 anos, 40 anos? Talvez eu nem queira parar de trabalhar. Pode ser. Só que ela tem que pensar que alguém vai ter que ficar no lugar dela no operacional. Boa. Na atividade operacional. Porque, vamos lá, como é que uma empresa começa? Eu decido, eu vou lá na junta comercial, abro um CNPJ, defino o KNAI, e aí eu defino um lugar, e aí eu monto a minha empresa e eu começo a fazer alguma coisa ali. Só que no começo, a maioria, 98% dos empresários, 99,8% dos empresários no Brasil, é ele que faz tudo. Ele faz tudo. Empresa. Empresa. Ele compra, ele vende, ele arruma, ele chega antes, ele limpa o lugar, ele vai embora depois porque ele arruma o lugar. Essa é a vida. Só que não é para ser assim para sempre. É natural que uma empresa comece assim, mas não é normal que ela permaneça assim. Então, só que qual que é o problema? Tem um outro livro aí que vale a pena vocês lerem, que hoje vai ser uma O lista. Mito do Empreendedor. Inclusive, eu vou ter que abrir um parênteses. A gente já gravou um podcast com o Ney sobre esse livro. É o segundo podcast que a gente tem. Vai lá, à volta, dono de materiais de construção. Esse livro é fantástico. A gente fez um episódio só sobre esse livro. Por que você abre a sua loja de materiais de construção? Esse livro é um passo a passo. E aí o que acontece? Vamos pegar o dono de material de construção. Ele abre a loja, ele chega mais cedo, ele limpa a loja, aí ele arruma as coisas, bota o que tiver que botar para fora, e assim, organiza, deixa do jeito que tem que ficar e ele começa a esperar o cliente. Enquanto ele está esperando o cliente, ele está fazendo alguma coisa no Instagram, ele está postando uma foto, ele está gravando um vídeo, ele está mandando mensagem para pessoas que compram com ele para vender alguma coisa. Essa é a vida. E aí entra um cliente, ele vende, ele empacota, ele bota no carro da pessoa, ele passa o cartão, ele guarda o tique dele para... Só um minutinho, chega outro cliente. Eu já venho aí, tá? Exato. Eu fiz muito isso já. Olha, veja o que você precisa, vai vendo, vai separando. Eu já venho aí. É só um pouquinho, tá? E assim ele vai levando. Dá nostalgia agora. E aí ele contrata uma pessoa, mas ele contrata para quê? Primeiro, talvez, para organizar as coisas. Porque ele tá cansado. Ele fala assim, cara, se eu ficar organizando, eu não vendo. Então, deixa que eu vendo porque eu sei vender e deixa essa pessoa organizar. Quando ele começa a botar a pessoa para organizar, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele contrata alguém que já trabalhou em alguma empresa. E aí ele fala assim, você sabe arrumar as coisas? Sim, então pode começar a arrumar. Vira as costas e vai embora. Não ensinou, não treinou, não disse que é importante dentro da empresa, não disse sobre vestimenta, sobre conduta, sobre comportamento. Ronaldo, eu preciso... A pessoa está indo para a tua empresa junto. Se ela não sabe para onde ela está indo, talvez ela esteja remando para o lugar errado. É a mesma coisa assim, ó. Tu chegar a contratar uma pessoa desse... E já acontece... Isso acontece, gente. Que aconteceu com meu pai. Meu pai contratou o Thiago dessa forma, praticamente, né? Eu já contratei dessa forma. Claro que hoje a gente tem um processo, mas o que acontece? Mesmo que tu não falar isso, é mais quando tu chega assim, ó, entra no ônibus. Chega pro cara, entra no ônibus. Tá, beleza, pra onde a gente vai? Não sei, mas entra no ônibus. Tá, mas entra, cara, depois a gente vai ver. É assim. Imagina se chegar pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos no final do ano e falar assim, entra no carro que a gente vai viajar.
Não, mas vamos pra onde? Só entra. Tá, mas eu levo uma sunga ou eu levo um casaco? Leva os dois por garantia. Não é assim. Eu acho que a analogia ela dá mais certo com um barco. Porque a pessoa, no carro, ela tá só. No barco, ela tá remando junto. E se ela tá Boa, remando pro boa. lado errado, que ele falou ali, cara, a viagem vai ser uma. O barco fica... E aí, o que acontece? Você passa um dia, passa dois, começa a se incomodar que a pessoa tá arrumando cimento no lugar errado, botou a pá no lugar errado, mudou isso de lugar, começa a ficar incomodado. E aí começa a falar assim, não, então deixa que eu arrumo. Já viram isso acontecer? Demais. Não, deixa que eu arrumo. Não, faz outra coisa. E aí manda a pessoa fazer outra coisa. Aí vai fazer outra coisa, se incomoda com o que ela tá fazendo de novo. Aí é um líder nível 1 ou nível 0? Não, nem liderança tá fazendo assim, nessa hora. Só que isso prende muito empresário no operacional. Quando o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá, treinar e como um filho, tem que repetir. Aí a gente volta pro começo. Você não fala uma vez pro teu filho, ele entende e tá tudo certo. E na segunda vez você vai gritar com ele. Não, você vai ter que ensinar, treinar. Falar a mesma coisa. Eu acho que eu dei esse exemplo no podcast passado, mas de qualquer maneira. Todo mundo que conhece o Cristiano Ronaldo? Sim. Beleza, o Cristiano Ronaldo tá jogando até hoje. O Cristiano Ronaldo treina todo dia? Sim. Ele treina, pelo menos agora na Arábia, eu não sei porque lá é muito quente, mas quando ele tava na Europa, ele treinava 2 vezes por dia. Quando ele chegava em casa, ele ia treinar de novo. Se o Cristiano Ronaldo treina 3 vezes por dia, você não vai treinar teu colaborador nenhuma vez no ano. E outra, pra jogar futebol, ele sabe chutar. Ele sabe chutar. Ele sabe curar a falta. Ele sabe a regra do jogo. Ele sabe. Ele nem precisava treinar porque ele sabe. Imagina, né? Ele imagina um vendedor que não sabe vender. Que acabou Que de não entrar sabe na o que é empresa. produto técnico de material de construção. Então vamos lá. A não ser que seu vendedor seja tão bom vendedor quanto o Cristiano Ronaldo jogando futebol, ele pode ter uma chance. Nem isso, ainda tem que treinar E muito. aí Né? a gente tem que pensar assim, ó, qual é a função do dono da empresa ou do líder? A função do líder é entrar no campo e jogar como o Cristiano Ronaldo? Ou a função dele é ser o técnico do Cristiano Ronaldo? É o seu técnico e o dono do time. Exato. Exato. Então ele não tem que estar no campo. Ele tem que estar conduzindo o time. Ele tem que identificar onde estão os erros e melhorar. E extrair o melhor do outro. Porque o Jack Welch, ele traz que 15% das pessoas são campeões. E provavelmente se você é o dono do negócio, se você é um mentorado dele, Elianai, se você está aqui, provavelmente você é um campeão. Porque você não precisa de gente para te conduzir. Você vai fazer, você vai entregar o teu melhor, você vai fazer o máximo que você pode. Tem 15% que é tipo burro empacado, assim. Não adianta você ficar empurrando, a pessoa não vai, ela não quer. E tem 70%, que é o resto do mundo. Que ele vai dependendo de como o líder é. Ele é o reflexo do líder. Então, se é um líder muito bom, ele performa como campeão. Se o líder é ruim, ele performa como um fracassado. E essa galera vai para um lado e vai para o outro, mas é a maioria do mundo. Que loucura, né? Então, o líder, o que ele vai fazer? Ele vai extrair o melhor das pessoas para as pessoas produzirem muito mais. Eu gosto de dar um exemplo, você tá de relógio, é um relógio analógico. A gente olha, tem um tambor aqui do relógio com os números, tem os segundos, os minutos, o ponteiro, né? Dos segundos, dos minutos, das horas. Alguns tem do dia, do mês, da lua. Cada um tem uma velocidade. Cada setor da empresa tem uma velocidade. E aí, só que essa velocidade ela é definida por várias engrenagens que estão atrás daquele tambor. Ninguém está nem vendo os setores da empresa. Mas os setores são as engrenagens. E você vai colocando. Não existe engrenagem sozinha. Não existe engrenagem isolada. Ela não gira sozinha. Todas estão interligadas. E vai colocando, até que tem a última, que às vezes é a menor. Aquela última conecta com algumas. Essa última é o líder. Se ela girar muito rápido, quebra o relógio. Se girar muito rápido, atrasa o relógio. O líder é esse, que está atrás do tambor, que ninguém enxerga, mas que conduz todos os outros setores para produzirem mais.
E ele tem que treinar o time. A gente tem um treinamento que é o Business High Performance, e lá a gente traz uma fase, 4 fases, da entrada da empresa até a demissão, que é fase proativa, reativa, de resgate e demissão. O empresário, ele entra direto na fase reativa. Ele contrata e começa a reagir. Ele contrata e reclama que está fazendo errado. Ele contrata e corrige. Ele contrata e pune. Ele vai reagindo. Ele contrata e bonifica. Mas ele não fez a fase proativa. O que é a fase proativa? É onde eu vou ensinar tudo da minha empresa. Onde eu vou ensinar aquele setor. Onde eu vou ensinar aquela função. Onde eu vou mostrar como a minha empresa funciona. Esse é o treino. E o líder, ele tem que treinar. E depois que ele faz a fase proativa, ela não termina nunca. Vai treinar todo dia. Vai treinar todo dia, porque se até eu esqueço de comer às vezes, imagina nas minhas atividades. Alguém aqui já passou um dia sem comer, quando viu, já era de noite, falou assim, caramba, só almocei hoje. Ou só tomei café da manhã, 4 horas da tarde. Acontece. Imagina o teu colaborador, ele também vai esquecer. Eu vi uma frase essa semana que fala que liderança é criar asas. Boa, hein? Achei muito interessante. Faz total sentido. Liderança é criar asas. Né? Então a gente vai o quê? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A questão de criar asa. O que é criar asa? Aí é aquele cara que, de repente, tá só pra ele. Aí o cara tá sobrecarregado e não sabe por quê. Né? Sim. Então a gente vê muito, eu e o Thiago, dono de materiais de construção, que ele reclama bastante. Né? Ele reclama bastante de algumas situações que estão acontecendo no dia a dia. A gente tá passando um período desafiador. Brasil, né, amigo? Brasil é assim. Então, quando tá tudo bem, tem alguma coisa sendo preparada. Então, ser empreendedor é assim, não tem mais o que fazer. Aí o que acontece? Ele reclama muito da mão de obra. E realmente a mão de obra está desafiadora aqui no Brasil, no mundo, por conta do momento que a gente está vivendo, né? A sociedade parece que ela está meio doente, vamos dizer assim. Né? Então, o livro Mito do Empreendedor vai falar muito sobre isso. Inclusive, o Mito do Empreendedor, se não me engano, é de Michael Gerber, né? Michael Gerber. Assim, E ele tem um outro livro que se chama A Sua Empresa é a Escola. A empresa mais bem-sucedida do mundo. A empresa mais bem-sucedida do mundo. Que fala sobre isso. Então, a questão de, tipo assim... Cara, tu tem que ensinar, porque a igreja vai falhar, a mãe e o pai falhou na criação profissional do filho. Não vamos falar da política, que às vezes também falha, e a escola falha. Sobra para quem educar profissionalmente, mentalmente, né, tecnicamente, o colaborador, a empresa. Só que daí tu pega, 95% da galera reclama da mão de obra. Aí eu faço aquela pergunta, beleza, cara, tá difícil. Qual foi o último treinamento que você deu para os seus vendedores? Até para os vendedores eles geralmente tem. Alguns nem lembram. Alguns, foi tal dia. E qual o treinamento que você deu para o seu financeiro? Nem tem. Qual o treinamento que tu deu para o pessoal da entrega? Não tem. Né? Não existe uma cultura de treinamento. Treinamento é algo esporádico. Quando acontece. Entendeu? Então a gente tá falando de liderança. Por isso, Thiago, a conversa aqui. Porque não adianta falar que o financeiro tá ruim. Não adianta falar que... De novo, vou falar isso de novo, né? Não adianta falar que o estoque tá ruim, que tá tudo ruim. Não adianta falar que o Brasil tá ruim. Sendo que a tua parte como identidade de empresário, que um verdadeiro empresário aqui no Brasil, ele tem que saber ser líder. Né? Para arrastar essa porcentagem aqui. Então, é complicado, cara. E você falando é muito interessante, porque foram vindo várias coisas, né, na cabeça, e quando a gente vai perguntar pro empresário, você já treinou o teu time e tal? É comum ter treinamento do comercial. Mas que treinamento que é? Técnica. Técnico, né? E se eu perguntar para cada um do comercial qual é a meta da empresa, talvez eles não saibam, eles sabem a deles.
Ah, mas ele tem uma palavrinha que tá na pergunta aqui na questão do orgulho, não tem? Tem também. Tem esse ponto. Mas esses dias eu tava vendo um corte de um podcast da vice-presidente da CIMED. E ela falou assim, se você for no porteiro da CIMED, ele sabe quanto que a empresa vai faturar esse ano. Mas o porteiro não tem nada a ver com isso. Mas ele é da empresa, né? Bah! Mas ele é da empresa. E a moça da limpeza que trabalha na loja de materiais de construção? Ela é da empresa também. Ela tem que participar das reuniões? Ué, imagina você entrar pra tomar banho e arrancar um dedo. Deixar o dedo sem tomar banho. Faz sentido, né? Ela faz parte de todo. Então, é um corpo. É um O corpo inteiro tem que... Vai pro banho, vai escovar os dentes, vai trabalhar. Então, é lógico. Porque... E aí, um dos treinamentos que não existe é treinamento de cultura. Exatamente. O Culture Day, por exemplo, o dia de cultura, alguma coisa. O dia de cultura, ele começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. É esse o intervalo de treinamento. Você começa a dar treinamento primeiro nas 8 horas da manhã do dia 1 e vai terminar às 6 horas da tarde, 7 horas da noite do dia 365. É aí que terminou o Culture Day. Todos têm que saber para onde a empresa está indo, quais são os valores da empresa, qual é a meta da empresa, qual é a missão da empresa, por que a empresa existe, o que a empresa está fazendo, qual que é o nível de excelência, porque teve um cliente meu que ele não tinha material de construção, mas ele vendia, tinha uma empresa de diversidades para bebê. E a pessoa que deu a melhor ideia para aumentar o faturamento da empresa foi a moça da limpeza. Olha só. Eu falei pra ele, traz todo mundo do teu time e pergunta o que eles acham. A melhor ideia, a pior ideia foi da gerente de vendas. A pior, a mais batida, a ideia mais batida. A ideia mais inovadora, que aumentou 40% do faturamento dele, foi da moça da limpeza. Aí o cara vai lá, não tô falando que isso não deve ser feito. Porque sim, autodesenvolvimento tem que ser feito. Sim. O cara tem que investir em livro, curso, o cara tem que investir em mentoria. Mas às vezes a ideia de milhões tá lá na equipe dele. Só ele ouvir a equipe. Sim. A gente veio no carro falando sobre a cultura do brainstorming, né? Foi isso. Querendo ou não, muitas vezes a gente tá todo mundo focado, às vezes alguém de fora de algum time fora da produção, ou fora do comercial, algo assim. O cara tem uma ideia que ninguém tava olhando. Sabe o que é legal? Isso eu vivi muito na engenharia. A gente precisa pensar fora da caixa, reunião de engenheiros. Não, a engenharia, cara, a gente tem que arranjar um jeito de pensar diferente, de fazer as coisas de um jeito diferente. Vamos fazer um brainstorm. Beleza. O que é brainstorm pro dono de materiais de construção entender? Brainstorming é uma chuva de ideias. Eles vão botando várias ideias e é engraçado porque brainstorming tem técnica para ser executado. É um processo. Não é um negócio, vamos lá, vamos fazer um churrasco e ter umas ideias novas. Não. E como que é que as pessoas fazem? Lá na empresa que eu trabalhava, vamos fazer um brainstorming. Vamos, beleza. Vamos pensar na engenharia diferente. Vamos. Aí chamava 12 engenheiros que aprenderam a mesma coisa na faculdade, fizeram os mesmos cursos, trabalham com a mesma coisa e não tem nenhuma ideia diferente, muito diferente. Eles não têm inputs diferentes, eles não têm conhecimento diferente. A base do brainstorming é você ter pessoas diversas. De todos os departamentos. De ideias totalmente diferentes, quem sabe até de fora da empresa. Cara, olha só. Às vezes o motorista, o cara da entrega, ele vai dar uma ideia pro time de vendas que o gerente de vendas ou dono do material de construção nem sabia que existia. Sabe por quê? Porque ele atende o cliente lá na ponta, lá no final. Onde ninguém da loja tá vendo. Onde ninguém da loja tá vendo, beleza? E às vezes deveria fazer um pós-venda, mas não faz. Aí o cliente fala alguma coisa lá e o motorista não fala para a equipe. Deixa só com ele. Só que o que o cliente fala no final da venda é precioso, porque ou ele tá satisfeito ou ele não tá satisfeito. Então, esse feedback, cara, é uma ideia. Essa ideia aqui eu acho que vai valer 10% do seu faturamento durante materiais de construção. Eu não sei. E, cara, é engraçado que essa semana houve um mentorado que não sabia botar meta pro motorista. Bota uma meta pro seu motorista.
todo dia ele tem que trazer o feedback dos clientes que ele leva a mercadoria. Seja cimento, areia, brita. Etapa da obra. Enfim, vai. Se o cara identificar a etapa da obra, já... Exatamente, identificar a etapa da obra. Ó, eu fui lá, entreguei, o concorrente estava entregando tal coisa. Ou então eu vi que ele não comprou o piso ainda. Isso. Aí acontece, o cliente falou isso, falou aquilo. Cara, imagina se o coordenador ou quem cuida desse motorista começar a puxar, ô fulano de tal, como é que foi hoje? Cara, papo de 15 minutos. Me dá um feedback de como é que foi hoje. Talvez a primeira semana vai ser horrível. Ninguém vai entender nada. Se isso for uma cultura, o cara vai começar, o tal fulano fazia isso. Aí tu pega aquela informação, joga pro time de vendas. Cara, o pessoal tá falando isso. Toda semana tá acontecendo isso. Vamos ajustar isso aqui? Cara, pode acontecer que as tuas vendas vão aumentar 10%, 20%. Porque ouviu o teu colaborador, talvez o colaborador que ninguém ouvia, que estava diretamente ali, num lugar estratégico, ouvindo o cliente. O Elenay tá falando uma coisa e ela tem um conceito por trás que é fantástico. E primeiro a gente tem que separar liderança de gestão. Exatamente. Porque a maioria dos líderes aprendeu a ser gestor. Isso aí. E não líder. E o que é um gestor? É aquela pessoa que sabe todos os números, sabe todas as informações e com base nisso toma boas decisões. Só que o líder é quem pega essas boas decisões e faz as pessoas irem atrás. Então, o que acontece? Você vai olhar para o seu computador e você vai tomar boas decisões. Você vai entender os números, o que está acontecendo, aonde estão as falhas, aonde estão os erros. E aí você vai tomar boas decisões. Mas você vai precisar liderar as pessoas, porque quem muda os números são as pessoas. Exatamente. E você vai ter que conduzir essas pessoas a buscarem esse número, irem atrás desse número. Isso é liderança. E aí, um detalhe, liderança não se faz atrás do computador. O que o Elenay falou assim, vai conversar 15 minutos com o motorista, eu sei que você pensou, mas eu vou perder 15 minutos meu para falar com o motorista. Se você não dedica tempo pro teu time não tá dedicando o esforço dele para você. Repete essa. Repete aí que essa é boa. Se você não dedica tempo pro teu time, o teu time não dedica esforço para você. O que acontece é que liderança se faz com gente. E gente precisa de olho no olho. É tão interessante essa questão dessa abordagem que, gente, se for para fazer uma anamnese num consultório, é muito melhor um chat GPT do que um médico. Só que o médico vai fazer a pessoa se abrir, o chat GPT não. Por quê? Porque tem essa questão humana, esse relacionamento. Então, eu vou te fazer uma pergunta e se você não tiver resposta, você vai ter que resolver isso amanhã. Qual é o maior sonho do teu colaborador? Cara, se você não sabe, como é que você motiva ele? Você motiva ele empurrando ele para onde você quer ir? Ele já quer ir para algum lugar. Ele tá na tua empresa para fazer aquilo ali acontecer. Não precisa empurrar ele, só precisa lembrar dele do que ele quer. É uma viagem, é casar, é comprar um carro, comprar uma casa. Lembra ele, chega na mesa, na PA lá do consultor, fala assim, ei, quão próximo você tá da tua casa? Cara, você vai ver essa mulher trabalhar muito mais. É verdade, cara, tem uma casa pra comprar. E se eu vender mais, eu vou comprar ela mais rápido. Então, tem que estar próximo, tem que estar com as pessoas. Lá vai mais um livro, né? Já é o terceiro já, né? Ou execução, esse é top, Execução, mano. do Rancharan. Esse aí é... 30% do tempo do CEO é dedicado a gente. Mais de 30%. 30% é de contratação e feedback. Você tem que estar junto com as pessoas. Você tem que estar com o teu time. Você tem que liderar. Só se lidera com visão. E você tem que vender a visão da tua empresa, vender a visão do teu negócio o tempo todo. Porque se você esquece de comer, imagina da visão da tua empresa. Cara, fica perto do teu colaborador. Esteja junto com ele. Lembre o porquê que ele vai trabalhar todos os dias. Ele já tem um motivo. E se for um colaborador, faça.
Se for 2, faça igual. Se você não fizer com 2, não vai fazer com 100. Exatamente. Então, mas a minha empresa tá faturando só 100 mil reais. A minha empresa tem 12 colaboradores. Aproveita, cara. Aproveita que agora é a hora certa de fazer a cultura. Aproveita que agora é a hora correta de ser líder. Só que daí, de novo, a gente vai falar sobre o mito do empreendedor. Um livro puxa outro aqui, né? Mas o cara não se sente, ele não tem o DNA de empresário. Ele não tem identidade firmada de empresário, muito menos de liderança. Às vezes ele fica até com vergonha de fazer algumas coisas quando tem pouca gente. Uma coisa que eu percebi, por exemplo, e isso não é da noite pro dia. Então, por exemplo, esse livro, Empresas Feitas para Vencer, que a gente tira a questão da liderança nível 5, eu já li ele 2 vezes. E eu tô sentindo a necessidade de ler ele de novo. Porque é o momento. Vocês entenderam? É o momento. Então, o que acontece? Ser líder não quer dizer que tu vai assistir esse podcast, tu vai botar alguma coisa em prática, porque assistir esse podcast e não botar nada em prática, né? Tu vai ler o livro, beleza. Uma coisa tu vai botar em prática. Deu certo. Volta pra ele. Entende? Sabe por que eu falo isso? Porque a gente melhorou muito a gestão da nossa empresa de e-commerce. Demais. Só que eu percebia que às vezes era só eu que puxava a questão da parte de pessoas, de chamar, de ter uma cultura de feedback. Né? Os meus irmãos já não tinham muito isso aguçado. Começaram a fazer o quê? Livro, vídeo, curso. Demorou um tempo? E eu cheguei na empresa hoje, subi a escada, o que eu vi o meu irmão, não é eu, o meu irmão fazendo com o líder do nosso estoque. Sentado numa mesa, conversando ali no que pode melhorar, porque tava algumas coisas desajustadas. E discutindo no nível muito massa, porque ele perguntava, o guri respondia, o guri dava ideia, e ele parou um tempo para ouvir ele. E sabe o que ele voltou e falou para mim? Elianai, eu vou ficar 1 mês lá embaixo. Não deveria, mas eu vou ficar. Só para mostrar para eles o como e para observar algumas coisas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descer do estratégico. Aquele momento era um tático que ele estava fazendo muitas vezes. Ele vai fazer o tático, não vai ser operacional, ele não vai embalar a mercadoria. Né? Ele não vai chegar a fazer aquilo que eles podem, mas ele vai observar. Para depois ele subir para o estratégico de novo e ajustar. Porque só ficar no estratégico, que é modinha agora falar, né? Sai do operacional e vai para o estratégico. Mas só ficar no estratégico, meu irmão, e eu já fiz isso, já errei, não vai adiantar muita coisa. Tu tem que ficar mais tempo no estratégico, mas tu tem que ir lá. Por isso que o home office, na minha opinião, não funciona. Por isso que tu tem que ir, tu tem que chegar, ele tem que te ver no olho. Então ele vai fazer isso, né? E, cara, isso pode ser implantado numa loja de materiais de construção, seja de 100 mil de faturamento a 1 milhão de faturamento. E essa questão está muito ligada num dos atributos que a gente trouxe aqui do líder nível 5, que é justamente a humildade, né? Porque o cara, muitas vezes, ele não consegue ter essa posição de se colocar no lugar do colaborador ou de se colocar no mesmo nível para ter essa conversa, para entender, às vezes, o cara tá se passando. Então, poxa, o Ronaldo lisou um exemplo ali do qual o sonho do teu colaborador e tal. Eu trabalhei uma vez com um gestor, um líder, e o cara era líder mesmo, o cara era bom. Que nível que ele era, será? Tu acha? Um 5 ele não era, mas um 3, 4, será? 3, 4 ali, o cara era muito motivador, assim, a gente dava comercial assim na veia. E eu lembro que na época a minha esposa tava pra ganhar neném, e daí todo mundo lá, o Moura, que eu era chamado de Moura lá, o Moura vai ser pai, não sei o quê. E, cara, ele me puxava sempre nessa questão, se ele queria me motivar, uma coisa assim, sempre puxava na questão de, cara, tal coisinha pro teu filho, não sei o quê, vai fechar essa venda aí pra tu garantir o carro maior, pra tu levar tua família grande agora e tal. Então o cara sempre ia nessa... Ele usava uma situação do teu dia a dia pra te motivar pra vender mais, cara. Exatamente. Principalmente comercial. E a gente está falando de empresas de varejo que precisam vender. Líder de verdade, ele entende de gente. Esse é o grande ponto. Então, estudar, ler livro, fazer treinamento para entender de gente, para entender da cabeça de gente, vai te colocar numa posição de liderança num outro nível. E não faz sentido você motivar a pessoa, porque assim... E aí a gente volta pro podcast passado, falando de perfil comportamental, que tem a teoria de valores.
Eu não conheci nenhum empresário até hoje que não tivesse um valor utilidade alto, que é o valor do dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. Só que nem todo colaborador tem isso. E aí você vai motivar ele com base no que te motiva, e não no que motiva ele de verdade. E aí quando você entende gente, você entende que cada pessoa tem seus sonhos, tá passando pelos seus momentos de vida, tem seus desafios, tem suas vontades, seus desejos, suas metas, seus relacionamentos e assim por diante. E utilizar isso. Porque assim, a gente já tem um monte de motivador para ir trabalhar. Boleto é uma delas. O nome deles é boleto. Boleto de gás, boleto de aluguel. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Baita Luz, água. É bem motivador já ir trabalhar assim. E aí as pessoas já têm isso. Mas elas também têm desejos. Então, você conseguir mesclar isso, entender isso, extrair o melhor das pessoas buscando os sonhos delas e ajudando elas a se desenvolver, porque ninguém é 100% em tudo. Nem o dono da empresa é. E mostrar para eles e trazer esse feedback de como melhorar, aonde estão os gargalos, aonde estão os acertos, como potencializar o que já está fazendo. Gente, todo mundo quer crescer. Não tem uma pessoa, eu sempre falo assim, ninguém acorda de manhã, abre a janela, respira fundo, olha o sol e fala assim, hoje eu vou ser um zero à esquerda. Ninguém faz isso. Até o cara que sai pra assaltar, ele sai pra fazer um bom assalto. Você ótimo. Você é ótimo, o melhor, ninguém vai me pegar. Senhor Jesus me deu um bom assalto. Até ele sai pra fazer o melhor dele. É o pior pra sociedade, mas é o melhor dele. Então, teu colaborador também, mas por que tem empresa que extrai o pior do colaborador e tem empresa que extrai o melhor? Tem dentro da mesma empresa, tem setor que extrai o melhor e tem setor que extrai o pior. Do mesmo ramo. Do mesmo ramo. Do mesmo bairro. Às vezes você chega e fala assim, cara, olha aquele cara trabalhando naquele material de construção. Vou contratar ele. Vou pagar mais e daí ele vai trabalhar para mim. Aí contrata, paga mais caro e tem um colaborador pior do que você tinha antes. Por quê? Porque o ambiente da tua empresa extrai o pior daquele cara. E se eu te falar que os meus funcionários ganham algumas propostas o dobro ou o triplo do salário e não querem sair da empresa? Ah, é mérito nosso? Cara, é um pouquinho desse conteúdo aqui que a gente está colocando em prática. Tem muita coisa pra gente melhorar. Só que um pouquinho que você já pratica, disso aqui que a gente tá falando, tu já vê uma diferença que às vezes é intangível. Tu não vê dinheiro na hora. Mas isso, num período de alguns meses, anos, faz a diferença. Tem um colaborador, exatamente. Um não, né, Thiago? O Thiago ali acompanha, então tem vários colaboradores da nossa liderança que recebe propostas maiores, só que não quer sair da empresa. Aí eu lanço uma pergunta para você, dono de materiais de construção. O que você oferece para o seu colaborador mais que um salário? A mais que um salário. Aí se algum colaborador, vou sair, beleza. Tu vai para tal empresa? Vou. O que eles vão te oferecer mais que o salário? E não é só benefício do iFood, né? Não. É muito outras coisas que existem por trás que um líder que ele realmente tem uma identidade de liderança, que ele está buscando, talvez ele não é um líder nível 5, mas ele é um nível 3, mas está buscando ser 4, 5, que ele vai começar a colocar. Aí, 90% das pessoas que são contratadas pelo quê? Pela capacidade técnica. Né? E isso está lá no Fórum Econômico Mundial, pode ir lá ver. 90% são contratados pela técnica, mas são demitidos pelo quê? Pelo comportamento. Então o cara é um baita de um vendedor, ou a menina manja de financeiro, só que mente. Só que intoxica. Só que daí o líder não dá feedback. E lá vai, e é uma bola de neve. Então, o cara que ele não é líder, ele tem uma bola, ele vive numa bola de neve para ajustar as coisas. Talvez você, dono de materiais de construção, tá se sentindo sobrecarregado. Talvez o cara tá lá, né, com tanta coisa para resolver. Parece que faz, mas não faz nada no fim do dia, no fim do mês. Dá uma olhadinha pro seu nível de liderança. Tá muito ocupado e pouco produtivo, né? O Exatamente. Não sai do lugar. Correria. Essa correria que a gente pega aí. É deliciosa quando a gente ouve o cara, não, tô na correria. E o mais engraçado é que
Tem empresário, e é uma cultura do empresário que ele acha bonita na correria. Bonito, claro. Ele acha bonito. Não tenho tempo pra nada. Não, pessoal, almoço de domingo aqui eu vou ter que sair um pouquinho porque eu tenho que resolver uns negócios lá da empresa. Não, isso daí não é bonito. Isso daí é um erro seu. Tá errado. Não era. Você não abriu o teu negócio pra isso. Ninguém abriu o negócio, a não sei que seja no shopping, daí você tem que ir trabalhar mesmo domingo. Fora isso, não era pra ser assim. Existem momentos, né? Talvez Claro. o primeiro momento da empresa ali, a empresa tá alavancando, vai. Eu sempre digo que a empresa, ela é como um avião. O objetivo do avião é ir pro velocidade de cruzeiro. Tá lá acima das nuvens, vai ter uma turbulência ou outra, vai ter um desafio ou outro, mas esse é o momento que o avião menos gasta combustível. Ele gasta muito para sair do chão e chegar na altura certa. Essa é a vida do empresário. Quando ele vai abrir o negócio dele, vai lá para cima, ele vai gastar muita energia, ele vai gastar tempo, ele vai gastar o cabelo dele, vai gastar as rugas, vai ficar com a mão calejada. Faz parte, tá começando o negócio. Mas quando chegar lá em cima, não é pra estar jogando combustível fora do mesmo jeito que fez quando tava crescendo, subindo. Não, é pra ficar de uma maneira mais tranquila. E o tranquilo não é, agora eu vou pro estratégico, vou sentar, vou alugar uma casa na praia e vou trabalhar de casa. Não, não é isso. Você vai trabalhar bastante, mas você vai trabalhar do jeito certo. Você vai trabalhar o tempo necessário, no lugar necessário, fazendo as coisas do jeito necessário. Vai conduzir as pessoas do jeito certo. Esse é o negócio. E aí, uma mentalidade que eu percebo dos grandes empresários é que eles têm uma mentalidade de como que eu trago aqui, de serem dispensáveis dentro do negócio deles. E ser líder nível 5. Sim, porque ele não é necessário. Ele é importante para conduzir. Mas para o negócio rodar, no dia a dia, na operação, não é ele que está ali. Mas lógico, não é no dia 1 que você vai fazer isso dentro da empresa. Mas você vai começar a construir desde o dia 1. Eu tenho uma jornada aí de quase 7 anos dentro da Febracis como treinador. E a unidade que eu iniciei, ela estava iniciando também. Ela não era nem franquia ainda. Porque para se tornar franquia, tem um processo que você é parceiro, aí tem que ter uns treinamentos para ver como o negócio roda, para eles validarem você como franqueado. E aí, eu peguei numa fase que nem era franquia ainda. Então, eu comecei na Febracis, numa unidade que estava num coworking, numa sala menor do que essa daqui. Era o diretor, a diretora e 2 pessoas do comercial. E a Febracis tem algumas rotinas. A tua empresa tem rotina, ou deveria ter. Se ela não tem, ela tem. Ela só não tem a rotina que você gostaria. Ai, ai, ai. Porque assim, na Febracis, chega, o pessoal se ajeita ali, tá o horário, canta a música do bom dia, faz viés, missão, visão e valores, as chaves de excelência, motivos de gratidão ou algum outro rotineiro, e depois deliberação e vai. Se a tua empresa não tem uma rotina dessa, lá tem um livro do Scrum, mais um livro aí, do Scrum, que são os sprints diários, mas não tem isso. Algumas empresas chamam de daily ou de bom start, dia. alguma coisa assim, de bom dia, mas que começa para deliberar algumas coisas. Cara, a tua empresa tem. Normalmente, o ritual da empresa, a pessoa chega e vai pro café. Já tem um ritual. Se todas as unidades têm. E era diretor, franqueado, franqueada e 2 comerciais. E às vezes eu chegava e eles estavam cantando bom dia. Com Pequenininho. 4 pessoas. Num lugar menor do que esse. Então não tem 4 desculpa. pessoas. Não. Aí com 3 colaboradores, mesma coisa, cara. Não, mas é que tem pouca gente na minha empresa. Eu não vou fazer agora. Quando tiver 20, cara, quando tiver 20, você vai ter vergonha de fazer. Sim. Você não vai se sentir confortável. Não vai começar a fazer. Começa agora.
Tem um lugar lá que fala que seja fiel no pouco, né? Então, Tem um lugar, né? tem um lugar Tem lá. um lugar que fala. Então, no pouco, cara, tem só você, canta o Bom Dia sozinho. Contratou uma pessoa para te ajudar na limpeza, canta o Bom Dia ou faz o teu ritual com elas. Contratou mais um pro caixa, faz a mesma coisa. E vai fazendo. Vai É fazendo uma todo bola dia. de neve positiva e não Claro. negativa. Né? E aí, é interessante que daí a gente volta pra cultura. Nem todo bom colaborador vai ser bom na tua empresa. Exatamente. Eu gosto de dar o exemplo do Cristiano Ronaldo. Ele era um dos melhores jogadores da história. Incrível no Real Madrid. Ganhou tudo que ele podia ganhar no Real Madrid pelo menos 2 vezes. Lindo. Foi pra Juventus, destruiu a Juventus. Por quê? Porque ele tinha a cultura do Real Madrid, mas a cultura da Juventus é outra. E ele começou a pressionar, e vamos, e isso, e aquilo. O que aconteceu? Pediram pra ele sair. O cara não ficou, acho que 1 ano na Juventus. Porque não batia. Quando você tem uma cultura forte, os ruins, que são detratores da tua cultura, eles vão embora. E quando você tem uma cultura ruim, os bons vão embora também. Exato. Quando você não tem uma cultura ruim, é o contrário. Os bons colaboradores não aceitam liderança fraca. Eles Exatamente querem isso. alguém incrível na frente Parece que deles. eles anseiam alguém pra seguir, né? Claro. Eles querem alguém melhor ou que inspire eles. Exatamente. Toda liderança depende de uma visão. Exatamente. Olha só que interessante. Teve um cara que mudou a história dos Estados Unidos. Que sem WhatsApp, sem Facebook, sem tráfego pago, sem telefone em todas as casas, ele colocou mais de 140 mil pessoas em Washington. Martin Luther King. E o discurso mais famoso dele não é eu tenho uma meta, eu tenho um planejamento, eu tenho uma estrutura ou eu tenho um organograma. É eu tenho um sonho. E naquele sonho, ele descreve o que ele está enxergando. Cara, isso é fora do comum, Essa irmão. inspiração, né? E as pessoas vão pelo que elas enxergam, por uma visão. Aí na hora que o cara contrata uma pessoa, ele não fala isso. Mano, eu recebi um Ele direct. acha que é meta. Eu recebi um direct semana passada de um ex-colaborador. Não trabalha mais com a gente. Só que eu lembro que quando eu entrevistei ele e eu contratei ele, eu falei do projeto que a gente tinha, do sonho que a gente tinha. Uhum. Isso era 2021, se eu não me engano. E eu levei ele, eu saí do escritório, eu levei ele no lugar onde era o nosso galpão, só que esse lugar era uma casa velha, que era um terreno que a gente tinha, cheio de mato. E eu falei pra ele assim, cara, aqui vai ser tal coisa, aqui vai ser tal coisa. Ele ficou olhando pra minha cara, não entendendo nada. Foi a primeira, eu já tinha contratado, primeiro eu tava dando treinamento de cultura pra ele. Beleza. Aí ele me manda um direct, né? Ele não tá mais na empresa, né? E, enfim, é um excelente profissional, tem em outro lugar. Cultura, né? E tudo mais. Mandou um direct pra mim. Cara, eu tô vendo vocês no prédio novo. E eu lembrei daquela primeira conversa que eu tive contigo, você mostrando o sonho de vocês. Parabéns, o sonho tá sendo construído. Oh. Cara, que loucura. Tipo assim, não deu certo com ele, ele viveu um período, viveu muito bem, maravilha, fez o que tinha que ser feito. Mas aquilo me abriu uma chave, cara, eu tenho que fazer mais isso. Eu tenho que fazer mais isso. Tanto é que ontem, o Thiago tava junto comigo, né? Eu falei pra uma pessoa que a gente tava entrevistando. Cara, eu vou te vender um sonho aqui. Foi, Thiago? Eu vou te vender um sonho. Se vai dar certo, eu não sei. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas eu vou dar o meu máximo pra dar certo e eu tô procurando pessoas pra viver esse sonho pra dar certo junto comigo. Porque me ajuda a ganhar dinheiro, me ajuda a fazer dinheiro, que eu te dou uma vida transformada. Não. Cara, aquele guri foi nas alturas. Ah, Lenay, como é que eu vou fazer isso se a minha margem é pequena na loja de varejo? Como é que eu vou fazer isso? Cara, pelo menos começa. Pelo menos fala, ó, a minha loja de materiais de construção é isso e eu quero isso. Vamos lá, vamos construir uma parceria? Porque se tu for meu braço direito aqui, se a gente tem uma sinergia, com certeza a gente vai crescer junto porque eu vou precisar de pessoas.
Eu tava ministrando o ML5 semana passada. E aí tem uma coisa que as pessoas falam que eu acho muito interessante. Eu tenho que validar meu colaborador pelo que eu pago ele pra fazer? Já tô pagando, tá tudo Já certo. tô pagando. É óbvio que as pessoas têm que fazer. Ela tem que fazer bem feito. A minha parte tá feita. Exato. E aí eu falei assim, faz o teste. As pessoas mandaram mensagem para os colaboradores, validando os colaboradores, agradecendo os colaboradores. Teve um colaborador que falou assim, eu nunca tinha ouvido isso de ninguém na minha vida. Cara, será que essa pessoa que respondeu isso, ela vai pensar um dia em sair daquela empresa? E quantos reais, você falou de margem, né? Quantos reais gasta para validar alguém? Nada. Mas gasta o orgulho, né? Uh! Aí gasta talvez mais do que dinheiro, que é o orgulho do cara que deveria ser líder. Tu me lembrou de uma coisa. Tem um empreendedor de e-commerce que fatura milhões de reais no e-commerce. Ele fala comigo sobre isso. E ele falou, cara, como é que eu faço pra ter uma cultura e tudo mais? Como é que eu faço pra aprimorar? Porque eu sinto que eu sou escravo do negócio. Ele falando tudo mais, que ele tem empresa física, tem o e-commerce, vende muito na Shopee, pá, vende muito no Mercado Livre, pá, beleza, ok. Eu, tá, cara, tu tem pessoas que estão há muito tempo aí contigo? Ele falou, cara, tem um gurizão aqui que é meu braço direito, papapá. Qual foi a primeira, qual foi a última vez que tu elogiou ele? Ele, eu nunca elogiei. Porque tava no ritmo ali. Daí tu falou isso, eu lembrei. Cara, faz o seguinte. Ele é uma peça fundamental pra ti? É. Ele é teu parceiro? Então, cara, não custa. Vá lá. Eu quero agradecer hoje. Faz uma rodinha com todos os colaboradores e faz isso na frente deles, de todo mundo. Quero agradecer especialmente o fulano de tal. Por causa desses tantos anos de parceria. O cara tá aqui comigo. Num período difícil ele tava aqui. Ele errou. Isso serve de exemplo pra vocês? Eu falei isso. Ele ficou, cara, um tempinho em silêncio. Ele ficou pensando. Ele nunca fez isso, cara. Que loucura, né? Então o cara acha que fazer gestão empresarial, ser um líder, ele exige muitas cédulas. Uhum. O que exige é gastar orgulho, é moer orgulho. É isso que exige. Não exige, olha só, não exige dinheiro nem CRM. Oh! Nem RP. É só você estar perto da pessoa e validar ela, agradecer ela, construir na cabeça dela uma visão. Tem um monte de gente que vai trabalhar simplesmente para pagar boleto, ela não sabe para onde ela tá indo. Cara, às vezes você põe dentro da cabeça da pessoa um sonho, um desejo, uma vontade. Esses dias eu tava conversando com um colaborador de uma outra unidade. Ele falou assim, cara, eu queria tanto viajar, mas viajar não é para mim. Você, por quê e tal? Dele, não, porque, poxa, não sei o quê. Começou a dar algumas desculpas, né? E ok, justo pela criação, pelo meio que vive, pelo contexto e tal. Aí eu falei assim, você sabia que é esse é o teu sonho? Cara, queria muito ir pra tal lugar e tal. Você sabia que é mais barato do que tudo isso aí que você já fez? Como assim? Falei, você só não foi pesquisar porque você não se sente merecedor. Mas quanto custa? Eu comecei, era para os Estados Unidos, para Disney. Olha quanto custa uma passagem na promoção. Tanto. Olha quanto que custa um hotel, você pegar um hotel barato. Tanto. Olha quanto que custa o parque. Tanto. Para você comer lá por dia, você pode comer assim, tanto. Soma tudo isso aqui, quanto é que dá? Quanto é que você precisa vender no ano para pagar isso aqui? Aí ele fez a conta dele. É menos do que eu já vendo. E aí? Dá pra vender? Ele, cara, dá. Naquele mês ele dobrou o faturamento dele. E eu só falei da Disney. E eu nem o líder da pessoa sou. Tu fez o papel de liderança. Eu fiz um papel ali, mas eu só mostrei, cara, olha como é possível. O que você achava que era impossível na tua vida é possível. Aquilo fez o colaborador dobrar o resultado dele. Porque ele foi trabalhar mais motivado. E eu falei isso uma vez no mês. Aprenda a dobrar o resultado da tua equipe ouvindo ela.
pega o dono de material de construção? Hã? O líder direciona, né? O líder direciona, exatamente. Olha que direcionamento do cara. Questão de propósito, às vezes, de falta de merecimento, né? E aí é aquele negócio, quanto custa uma conversa dessa? 15, 20 minutos do meu tempo? Mudou alguma coisa na minha vida? Não, mas na dele mudou tudo. E se eu fosse o líder dele, teria dobrado o resultado dele no meu setor. Cara, Perdeu quanto? 20 minutos. Tá Será vendo? que eu perdi ou investi? Mas o dono de material de construção acha que é perda de tempo. Daí é mais fácil reclamar do governo. É mais fácil reclamar que o concorrente tá vendendo mais barato. É mais fácil reclamar da internet que tá vendendo, né? Online e o cara não tá vendendo. O cliente tá chegando dentro da loja e comprando online. É mais fácil reclamar das pessoas, que tá difícil. Só que olhar pra si e ver que líder que eu posso ser melhor. Pô, sou dono de materiais de construção há 20 anos. Há 20 anos eu sou dono de materiais de construção. Faz uma autoanálise. Como é que tá a minha nota de liderança? Faz o seguinte, pega no Google, pega no ChatGPT, quais são os pré-requisitos para ser um líder de sucesso numa loja de varejo. Vai vir vários. Pega aqueles ali, vê como é que tá a sua. Faz uma autoanálise. Pede pro ChatGPT, já aproveita. Faz um questionário de 0 a 10, dando número pra mim dele. Pra minha Faz, liderança. você responde. Você E aí, vai se a tua identificar. nota for mais baixa que 5, meu irmão, então esquece o governo, esquece o concorrente, esquece as vendas online. Muito pelo contrário, vai lá, estuda e vende, porque é muito bom as vendas online, tá? E, cara, melhora a tua liderança. Melhora a tua gestão. O Thiago, ele trouxe umas 15 perguntas, ele só fez 2. Não, mas tá tranquilo, é porque o assunto realmente ele discorre alguns pontos aqui, eles acabam sendo trazidos ali e já são respondidos. Mas eu acho que assim, é um desafio que todo mundo tá passando da questão de liderança e que tem a nossa famigerada geração Z. A gente tá vendo aí o pessoal ingressando no mercado de trabalho. Tem muito meme, tem muita gente também aí falando sobre essa geração, algumas características. Mas qual o principal desafio para o líder? Vamos pegar um líder nível 5 aí, para liderar essa galera, para trazer esse pessoal para perto, para, enfim, direcioná-los. Cara, a gente volta pra ter que entender de gente. Se a gente parar pra pensar, a nossa geração era criticada pelos nossos pais. A geração dos nossos pais era criticada pelos nossos avós. Se você tem teu avô, teu bisavô vivo ainda, ele vai te chamar de frouxo, de preguiçoso, de fraco. Porque na minha época eu tinha que sair de casa para poder ir no banheiro. Porque na minha época eu tinha que ir acender a luz no fogo. Ah, não, na minha época era muito mais difícil. Eles estão com a vida fácil. Aí o teu pai vai falar para você, não, porque hoje você tem carro. Com 20 e poucos anos. Eu fui ter meu primeiro carro com 40 e poucos, eu já era... Gastei minha bicicleta. Eu ia trabalhar, eu já era o dono da empresa, eu ia de bicicleta. Vocês têm a vida muito fácil. Quantos anos tem? 20? Na tua idade tinha 25. Com 20 anos eu já tinha 3 filhos e um negócio e você tá reclamando. A geração passada sempre reclama da futura. Só que se a gente não entende a geração futura, a gente vai tratar ela como a nossa geração. Vai repetir os mesmos erros. Os mesmos erros. E aí o problema não é que a geração Z é muito difícil, é porque a gente não tá conseguindo falar com eles. Só que tem alguns fatos. Num contexto geral, são mimados. Num contexto geral, tem um estudo que mostra que é a primeira geração que os filhos têm um QI mais baixo que os pais. É fato. É fato que eles estão ansiosos, mas também tem coisa positiva, porque é a geração que menos bebe. É a geração que menos fuma. E é a geração que mais cuida da saúde. Então, será que eles estão todos errados mesmo? E aí a gente tem que entender que nenhuma geração foi atrás de todo mundo. A sua função é ir atrás dos melhores. Exatamente. De qualquer geração. Só que o problema é que a geração Z, ela tem muita informação, cara. É difícil enrolar os caras. Se você lesse um livro... Outro livro? Vai? Não, se você lesse qualquer livro, uns 15 anos atrás, você já era muito diferente. Se você ler um livro hoje, a criança, ela joga no ChatGPT pra ver o que aquele livro fala. E ela nem lê, ela pede pro ChatGPT editar pra ela. E ela vê que não tem nada a ver com o que você falou.
É muito difícil enrolar os caras. Do mesmo jeito que tem muita gente ruim, preguiçoso, mimado e assim por diante, é a geração que tá mais ganhando dinheiro. Que loucura, né? Que contraponto, né? Que contraponto são os caras mais burros, porque tá com o QI menor do que o do pai. Mas se a gente começar... Eu tava conversando com uma menina ontem de 22 anos. Ela vendeu, ela faturou pra ela, pessoa física, R$200 mil. Com 22 anos. E ela tem um negócio... Ela trabalha no ramo imobiliário. Corretora? É mais ou menos corretora, só que ela vende a parte hotel. E ela tem parceria. E ela tem parceria com as maiores redes de hotel do mundo, do Brasil. E ela tem 22 anos, ela é uma empresária e ela retirada mensal, 200 mil. Você, dono de material de construção, tá com seus 50, 40, 60 anos, tá tirando 200 mil pra você por mês? Então, a menina de 22 tá. E os meninos de marketing digital, as meninas do marketing digital, estão milionários, multimilionários. A gente nunca viu tanta gente nova com tanto dinheiro. Mas são as mesmas pessoas que os caras estão reclamando que não querem trabalhar. Não querem trabalhar ou não querem trabalhar para você? Essa é a pergunta. Então, a gente tem que aprender a lidar com a geração. Eles têm desejos diferentes. Cara, se você falar para alguém da nossa geração, nossa, imagina você com 20 anos comprar o teu carro, com o teu dinheiro. Se você falar isso pra geração Z, eles vão falar, mas eu prefiro andar de Uber. Se você falar assim, não, comprar tua casa, legal, eles vão falar assim, não, mas pra que comprar casa? Cada 2 anos eu posso me mudar. Se eu pegar esse dinheiro e viajar. Aí os valores são outros, os desejos são outros. E aí eu quero tratar o cara da geração Z, com 18 anos, que tá pensando em ter uma vida saudável, dormir mais cedo, ter tempo de vida, qualidade, viajar, curtir. Não, mas você tem que comprar a tua casa. E eu falo, mas eu não quero uma casa, cara. Aí você tá motivando a pessoa do jeito errado. Extraindo ela do jeito errado. Eu conheci um empresário que ele tava com um problema Ele estava desenvolvendo um software para a empresa dele e ele contratou 4 empresas. Ele gastou 2 anos da empresa dele para desenvolver um software e não estava conseguindo. Era uma questão de totem. Eles totem de alto atendimento. E ele não estava conseguindo. Aí a tia dele falou, filho, teu primo aí, novo, só tá jogando videogame. Eu tô tentando empurrar, não terminou o terceirão ainda, não quer fazer vestibular. Então, alguma coisa, ele entende um monte de computador e tal, dele, tia, tá, pra ajudar a tia, botou o menino no trabalho. Cara, você consegue fazer isso aqui dele? Consigo. Então tá, né? Já gastei 2 anos, 24 meses. Faz. 3 meses estava pronto. Uau. Aí ele olhou e falou assim, cara, onde é que você aprendeu a fazer isso dele? No YouTube, quando você me perguntou, eu fui pesquisar. Resolveu um problema de 2 anos em 3 meses, cara. Abriu uma empresa com o primo, que só jogava videogame e ficava no computador. Aí, posso provocar aqui? Claro. Porque o nosso público-alvo, a gente tem que jogar pro lado deles também. Sim. A gente tem esse podcast por causa deles. É uma geração que não gosta de fazer força. Aham. É uma geração que, ela é mais tranquila na questão de força física. E aí, como é que o cara consegue essa galera pra trabalhar na entrega? Carregar que saco de cimento? Carregar areia, brita? Eu tô te perguntando, eu quero ouvir a tua resposta. Eu tenho uma resposta também validada, mas eu quero saber de ti. Vamos lá. Não é um trabalho tão atrativo, né? É. Não é algo tão atraente. O problema, na minha visão, é a falta de perspectiva de crescimento. Falta de perspectiva de evolução. A pessoa é contratada e na cabeça dela não é para onde eu tô indo, é onde eu vou ficar. Um cara olha, ele não pensa assim, poxa, eu vou evoluir, eu vou para outro lugar. Ele pensa assim, eu vou ser contratado e eu vou ficar nesse lugar aqui para sempre. Então, você tem que conversar, trazer a pessoa para perto, entender
no meu entendimento, né? E não é a única resposta que tem. Mas entender quais são os desejos, os anseios dessas pessoas e mostrar para ela um plano de evolução. Se essa pessoa entrar ali e passar por ali, e a tua empresa realmente tiver um plano de carreira que ela vai evoluir, essa pessoa não sai daí nunca. Eu tenho um exemplo bem bom de um cliente meu que ele trabalha com ônibus. Sabe qual é o processo seletivo dele? Botar a pessoa na lavação do ônibus. Em Araucária, no Paraná. De madrugada. É de madrugada para lavar o ônibus. Só que não é de madrugada do Ceará, que é 20 graus. É madrugada do Paraná, que é 2. Curitiba amanheceu hoje 2 graus. E aí é água fria, madrugada, sereno. Os caras que passaram lá, todos tinham mais de 10 anos de casa. Bom. Então, lógico, tem gente hoje lá ainda, claro, tem que lavar o ônibus todo dia. É igual ao material bruto. É igual ao material bruto. Mas se o cara passou, ficou ali algum tempo, e aí você fez ele crescer, existe um histórico. E as pessoas vão vendo o histórico dentro da tua empresa. Elas vão vendo que é um lugar para crescimento. E faz parte ter uma função na tua empresa onde as pessoas não vão criar carreira. Exato. Vai ter. Vai ter. Toda empresa tem um lugar que a pessoa não quer criar carreira ali. Mas é uma Geralmente porta de operacional. entrada. É uma porta de entrada. E é por isso que eu sempre falo assim, cara, você abrir um negócio, você é obrigado a crescer todo ano. Aqui Porque no Brasil, principalmente, né? Porque se você não crescer, a inflação come o teu lucro, O custo. o custo, e os melhores vão querer sair, porque eles não vão ter lugar para crescer. Exatamente. Mas qual que é a tua solução? Agora eu fiquei curioso, né? Acho que todo mundo tá curioso também. Cara, tem que ser líder, tem que entender de gente. Quando tu vai contratar, quando tu vai abrir um processo seletivo, tu consegue ver o perfil da pessoa. Por mais que a pessoa pode ser da geração Z, tu vai ver que o perfil dela é um perfil daquela pessoa que nem acabou o estudo, não tem... Olha, e tem algumas pessoas da geração Z que é avessa a tecnologia. Só sabe mexer no WhatsApp. Esse tipo de pessoa geralmente vai para uma parte mais operacional. Então você, como é o líder, ele tem que entender qual é o perfil dessa pessoa. Essa pessoa é um perfil mais tático, mais estratégico. O que tu consegue ver na forma de falar? Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista com o guri e ele já foi servente de pedreiro. Cara, essa é uma ótima pessoa para cuidar do material bruto, começar como ajudante de motorista, pode ser até o cara que pode chefiar o pessoal do estoque. Olha o crescimento lá dentro do material bruto. Mas se eu vejo uma pessoa que ele trabalha sempre como auxiliar administrativo, esse cara vai ficar na entrega? E a idade é a mesma, tem 20 anos. Entendeu? Então, o cara tem que ser líder, ele tem que entender de pessoas, analisar o perfil. O que tu fez já na tua vida? Não fiz nada, né? Tá, mas tu já trabalhou com teu pai. Tem gente que tem 20 anos. Eu trabalhei com meu pai servente de pedreiro. Opa, então esse tipo de perfil, habilidade motora grossa. Mas é isso. Quem tem mais... analisa a carreira... não é nem carreira, porque não tem carreira, né? Mas analisa ali a história de vida. Se ele tem mais habilidade, coordenação motora grossa, vamos dizer assim, é uma pessoa para o material bruto. Pode desenvolver lá na frente? Pode. Se ele tem uma habilidade, né, uma coordenação motora mais fina, esse cara não vai conseguir nem carregar um cimento cola, cara. Não vai dar certo. E aí você trazendo isso, me lembra um erro crasso das empresas. Acho que eu falei isso no podcast passado. Sua empresa, ela tem duas coisas que tem que acontecer o tempo inteiro, não pode parar e é o tempo inteiro. Venda e contratação. Como que o empresário faz para contratar alguém? Quando precisa. Por exemplo, um ajudante ali para um estoquista para levar o material e tal. Quando sai. Quando sai. Aí quando o estoquista sai, ele fica desesperado. Por quê? Porque o líder do estoque vai pro lugar do estoquista e ele vai pro lugar do líder.
E aí ninguém fica na cadeira dele. E aí a primeira coisa que ele faz depois de 2 dias é: eu não posso ficar aqui. Aí ele vai. Quando ele abre a porta da empresa, a primeira coisa que ele vê é se tem alguém passando na rua. Se tiver passando na rua, ele puxa e fala assim: vem fazer uma entrevista na minha empresa. Não tem um conhecido pra me indicar? Não, eu preciso de você aqui. Não, mas eu tô indo trabalhar. Não, mas agora você vai trabalhar pra mim. E você vai trabalhar no estoque. Não dá pra contratar no desespero. As piores contratações são feitas no desespero. Você tem que ter um processo seletivo ininterrupto dentro da empresa. Ronaldo, mas eu vou ficar pagando para não contratar ninguém? Não, você vai ficar pagando igual plano de saúde. Pro dia que precisar, Igual seguro de carro. você usar. Ninguém contrata seguro de carro para usar. Exatamente. Ninguém contrata seguro pensando assim: semana que vem eu acho que eu vou dar uma batidinha só para testar. Ninguém faz isso. Ninguém contrata o plano de saúde falando assim: ah, não, acho que eu vou pegar uma doencinha ali lá por maio, abril, já vou me antecipar. Não, você paga para não usar. E a tua empresa, ela tem que crescer. Tá sem seguro de pessoas. Exato. A tua empresa, ela tem que crescer o tempo inteiro. Para crescer, ela precisa de mais gente. Faz parte, é natural. Lógico que não é para você inflar a tua empresa, botar 80% do teu custo em mão de obra. Não faz sentido. Mas o ponto é: você tem que estar treinando. Por quê? Vai que aparece alguém extraordinário. Cara, essa dica pode mudar o teu negócio. Eu falei isso para um amigo meu que tem restaurante. Ele falou: cara, cheio de problema e tal e tal. Eu falei assim: cara, começa a contratar o tempo inteiro. 2 fenômenos vão acontecer. 3. Você vai ter uma lista de pessoas que você pode contratar, porque são boas pessoas, mas não tem lugar na tua empresa ainda. Quem tá meio com preguiça... O livro execução fala isso. Vai começar a se espertar. Vai falar assim: se esse maluco tá contratando agora, se eu não garantir meu lugar, eu vou embora. E terceiro, você vai encontrar pessoas extraordinárias que merecem um lugar na tua empresa. Boa. Só que o empresário não faz isso. Aí ele não tem fila de espera, o preguiçoso continua preguiçoso e o extraordinário vai pro concorrente. Aí reclama da mão de obra. Aí reclama da mão de obra. Claro, contratou no desespero, contratou o primeiro que apareceu e botou no lugar errado ainda. Demorou para demitir e contratou rápido demais. Exato. E aí volta, né? Ah, mas o contrato é difícil, não tem gente. Aí pega um cara que não, de 100% entrega 10%, você fala: é melhor com ele do que sem ele. E aí demora para demitir. Quando deveria ser o contrário. Porque esse processo de estar sempre levantando pessoas, levantando possibilidades, levantando oportunidades, é igual cliente, é prospecção de cliente e prospecção de colaborador o tempo inteiro. E, cara, na pequena e média empresa, tu vê um número muito alto de empresas que não fazem prospecção de cliente, muito menos de colaborador. Lógico, você não vai ficar contratando um monte de gente. Existe uma máxima. Mas a lista de espera já é maravilhoso. Tá com o processo sempre aberto, né? Exato. E aí são 2 coisas. Uma, tenha menos pessoas do que o organograma exige. Tem uma máxima aquela exigida, né? Contrate 5 que trabalham por 10 e pague por 8. Todo mundo vai ficar feliz. O colaborador vai ganhar mais do que a média e você vai ter alguém que entrega o dobro. E para a empresa tá ótimo. E tem uma lista de espera. Uma vez eu tava conversando com o diretor de futebol de um time. E ele tava falando: o time de futebol tem 35 pessoas no máximo. Mas tem mais 400 que nem profissional são. Ah, que loucura, né? Sabe o que é isso? Que doideira. Processo seletivo. Categoria de base. Categoria de base, 80 crianças. Aí a categoria de cima, 70. A outra, 40. A outra, 30 e 30 e 30. Processo seletivo. O cara começa a pagar com 12 anos. Então, tem muita coisa e liderar faz parte de cuidar das pessoas que você está colocando. E por que não fazer uma categoria de base para tua empresa? Pode ser uma estratégia. Por que não no sábado tu pegar no teu bairro, gratuitamente, curso de vendedor de 18 a 22 anos? Posso te
falar o pulo do gato, a Febracis faz isso. Ó. Ué, treinador comprou todos os cursos grátis, só que ao invés dela pagar pra ele fazer o treinamento... Eles compram. Ele comprou antes, eu fiz todos os treinamentos antes de entrar como treinador. Então, aí começa o processo seletivo. Daí a pessoa, não, eu quero ser treinador, então vem aqui servir, vem aqui ser estável pra gente conhecer. Isso foi fruto de uma visão de um líder. Claro. Tá vendo a importância de uma liderança? E aí, só pra falar um negócio, tá reclamando dos teus colaboradores, teve um cara que veio na Terra que mudou o mundo, que ele contratou 12. E todos os 12, 11 na verdade, tinham questões psiquiátricas e emocionais sérias. Mal resolvidas. Transtornos de bipolaridade, compulsão, toque e assim por diante. Várias demandas que são remediadas hoje. O único normal, teoricamente normal, se chamava Judas. O resto tinha uma debilidade psíquica e emocional. E ele veio pra provar que quando o líder é bom de verdade, até pessoas incapazes se tornam transformadoras. Eita. Inclusive, eram muito novos, muito jovens esses... Porque eles não tinham nem idade pra fazer algumas coisas. E a idade naquela época era 15 anos, né? Exatamente. Então, não reclame. Entende de pessoas, resolva o que tem que resolver, faça a sua parte. Exatamente. Gente, pra gente o tempo já tá correndo. A gente fala, o tempo passa, não, na verdade quem passa somos nós, né? Mas aqui o tempo não tá dando trela. Gente, a conversa tá muito boa, mas pro dono de materiais de construção, pra gente encerrar, né? O cara que tá nos ouvindo agora, nos assistindo, sentado no sofá, ou no carro, ou qualquer outro lugar, o cara tá se enxergando agora, cara, qual é o meu nível, como é que ele vai fazer essa autoavaliação para ele entender em qual nível ele tá, o que ele precisa fazer para chegar no nível 5? Sintetizando, obviamente. De maneira bem, bem breve, bem simples. Avalie o tempo que você passa com o teu time. Quanto mais tempo você tiver com as pessoas, mais liderança você está realizando. Então, você passa pouco tempo com o teu time, com as pessoas do teu time, e aí, em grupo e individual também, você está fazendo gestão. Você passa pouco tempo, é gestão. Você passa muito tempo, você está liderando, você está conduzindo as pessoas. E se você olhar para o teu time e entender que eles podem produzir mais, porque eles estão 60%, 50%, entenda que o reflexo é seu. É porque você está 50% como líder, 40% como líder, 30%, 80%. E o resultado do teu time é referente à tua capacidade de liderar. Em suma, invista tempo em pessoas. Invista tempo em gente. Eu vivi um processo, uma ferramenta que a gente usava, que era o team building, que é a construção de time. Então, tipo, o nosso gestor pegou, reuniu todo o time comercial ali, pessoas que se viam todos os dias, mas muitas vezes não conhecem a história. Então, ali ele fez algumas atividades e tal, tipo, fora do ambiente de trabalho, num outro ambiente. A gente começou a se conhecer muito melhor, cara, e aquilo fortaleceu muito o time e também com o líder. Então, por quê? Porque, o cara sentou pra ouvir a gente, conhecer um pouco melhor e tal, nada muito aberto e tal, mas assim, já mudou totalmente a chave daquele time e aquele time conseguiu resultados muito grandes. Coisa simples, né? Coisa simples. Então, fica aí a dica aí pro dono de materiais de construção que está nos ouvindo aí. E se você quiser ter esse tipo de conteúdo, o Ronaldo tem o Instagram dele, a gente vai colocar ali embaixo. Qual é o teu Instagram, Ronaldo? Ronaldo.mendes1. Ronaldo.mendes1. Então, siga o Ronaldo no Instagram, siga o Elienay Rabelo, Rabelo Elienay, com 2 Is no final, né? Exatamente. No Instagram. Me siga lá também pra dar uma moral, beleza? Não posto muito conteúdo, mas sou um rostinho bonito. Mas, gente, se você quiser também melhorar a sua gestão da sua loja de materiais de construção, se você quiser aumentar a lucratividade da sua loja, se você quiser ter um pouco disso aplicado na sua loja, entre em contato ali com a Mate Pro, através do Instagram do Elienay ali. Hoje nós temos ali diversas ferramentas, né, Elienay, que a gente pode estar ajudando o pessoal aí, né? E com certeza vai ter muito resultado. E coisas simples, pequenos ajustes na engrenagem, vai ter excelentes resultados. Show de bola. Alguém quer dar um recado final? Não. Ronaldo? Bem rapidinho. Quanto mais você entender da parte técnica, menos você está se dedicando a pessoas. E as pessoas constroem os números. Liderança não é feita através de ERP nem de CRM, é através de gente. Conheça de gente, entenda de gente, se dedique às pessoas. Torne o ambiente de trabalho o lugar onde elas se sentem bem e podem produzir. Talvez, para algumas pessoas do teu time, seja o único lugar que elas se sintam bem.
Se você fizer isso, ela nunca vai sair, ela vai fazer o teu negócio prosperar e ela vai produzir muito, muito mais. Maravilha. Entregar mais do que dinheiro. Exato. Maravilha. Gente, agora para finalizar, algo muito importante vou pedir para vocês. Curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, outros empresários que precisam ouvir essa mensagem, que precisam aplicar isso nas suas empresas. Tenho certeza que vai ser bastante relevante, essa pessoa vai ficar muito feliz. Então, dê esse presente para seus amigos, compartilhe. Então, também comenta aqui, dá feedback, comenta aí quais são os desafios que você está tendo na tua empresa. Próximos eu tenho certeza aí, exatamente, isso aí nos ajuda, né, a criar novos conteúdos. Exatamente. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo. Então, que Deus abençoe a todos vocês aí. Tava esquecendo, né? Se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, né? Às vezes ali um monte de visualização e tal, não sei o que, mas o pessoal não tá se inscrevendo. Se inscreva pra ter sempre ali ativa o sininho ali, pra ter sempre esse conteúdo juntamente com vocês. Helena, recado final? O time reflexo do líder. Ponto. É isso. E se você se inscrever no canal, o seu faturamento vai aumentar. Aí, ó, viu? 10 vezes mais. O canal do especialista, ele sabe o que faz no cara. Sério, né? Gente, que Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.